Embora os 4 evangelhos do Novo Testamento digam aproximadamente a mesma história, as boas novas de Jesus Cristo, mas eles enfatizam ligeiramente coisas diferentes. Uma das coisas que eles fazem em comum, no entanto, é contar a história de João Batista. João Batista, nascido de Isabel e Zacarias. Eles são de origem sacerdotal e Zacarias e Isabel são idosos no momento em que a história começa. Zacarias servia no templo e é a vez dele servir. Eles são um casal sem filhos, eles gostariam de ter tido filhos, mas nunca tiveram. E agora, Gabriel, um anjo que realmente se chama por esse nome, confronta Zacarias no templo e promete que no futuro, dentro de um ano, nasceria uma criança que receberia o nome de João. O que é dito sobre ele é realmente notável. Você encontra a passagem no capítulo 1, versículos 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Em outras palavras, o que parece é que o Senhor está chegando, está vindo. E para preparar o povo para esta vinda do Senhor, esta criança cresceria até ser uma espécie de precursor. E então, 6 meses após este anúncio, o mesmo anjo aparece a uma jovem na região montanhosa da Galileia, uma jovem chamada Maria. E o que ela ouve é um pouco diferente. E ela também terá um filho, mas esse bebê não vai ser o precursor de outra pessoa. Lemos essas palavras, elas são impressionantes. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, que significa Yahvé salva, o Deus de Israel salva. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. E novamente, um pouco mais adiante, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Se João Batista veio da linha sacerdotal e está relacionado com a preparação do caminho para o Senhor, este Jesus vem de uma linha real, a linha de Davi. Ele apresentará o tão esperado reino de Deus e reinará para sempre. Ele será chamado de Filho de Deus. Às vezes a linguagem do Filho de Deus ela era usada para cada rei davídico, mas este rei davídico eclipsa todos eles. Seu nascimento é milagroso, o Espírito de Deus de alguma maneira paira sobre Maria. Ele vem sobre ela com poder, e embora ela nunca tenha conhecido um homem, ela vai conceber e dar à luz um filho de uma maneira milagrosa. Esta criança será chamada de Filho de Deus. Não no mesmo sentido que os antigos reis davídicos eram filhos de Deus, agindo como Deus em alguns aspectos, mas ele mesmo, um com Deus, o Altíssimo nos visitando. A visitação de Deus, a encarnação na história da igreja. Essa é a carne do próprio Deus. E é por isso que nos relatos subsequentes, quando Maria canta a sua canção, ela fala sobre o amanhecer do reinado do Senhor, trazendo justiça e retidão. Então, quando Jesus nasce, pessoas estrangeiras vêm visitar ele. Pastores humildes de um campo são chamados por Deus, apesar do coro alto dos anjos. Pastores humildes são chamados para adorar esse rei recém-nascido. Existe tal mistura de grandeza e humildade, mesmo no seu nascimento. E de dentro de um ano, os homens sábios aparecem e eles saem, em parte, superstição pagã, mas Deus está chamando pessoas de posições baixas e pagãs, origens não judias, para virem adorar este filho. Mas talvez o mais notável relato nestes capítulos iniciais é o relato de Jesus no templo. Alguns séculos depois, havia todos os tipos de histórias sobre Jesus quando ele era um menino, sobre como ele fazia pombos de barro e ele transformava os pombos de argila em pombos vivos e jogava eles para o alto e eles voavam para longe. Milagres idiotas que não têm base e nem fatos. Mas
o relato de Jesus como um menino é limitado a uma história. E aqui está ele no templo, fazendo perguntas teológicas sobre a verdade bíblica aos grandes teólogos eruditos daqueles dias. A sua mente já está imersa nas Escrituras. E enquanto ele conversa com eles, eles ficam surpresos com o que ele sabe, como suas respostas são sábias. E assim somos informados. No final do relato, Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e com seres humanos.